Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou aqui hoje com uma missão um pouco diferente. Esse é um conteúdo extra da sua matéria de Teologia Prática. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes para o seu desenvolvimento, tenho certeza que você vai gostar. E ao final desse vídeo, o nosso trabalho de Teologia Prática, que vai ser um divisor de águas dentro do seu ministério. Então, nossa base da nossa matéria é o livro escrito pelo pastor José Lima, livro de Teologia Prática. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar falando com vocês sobre o devocional. O primeiro conteúdo extra é o devocional. O que é um devocional? Acompanhe o slide, por favor. Devocional, pessoal, vem da palavra devoto ou devoção, de tornar-se mais devoto. Daí, pessoal, vem essa palavra tão conhecida no nosso meio, chamada de devocional. Mas o devocional, então, significa que eu devo me tornar cada vez mais devoto. Isso significa o devocional. Para que eu faço um devocional? Para eu me tornar mais devoto. Devoto é aquele que ama, admira algo ou alguém com intensidade. É aquele que busca o seu progresso espiritual contínuo e é fiel à sua fé. O devoto tem intenso relacionamento com Deus e com a sua palavra. É impossível, pessoal, eu fazer um devocional, me tornar mais devoto a Deus, sem uma íntima relação com Ele e com a sua palavra. Eu não consigo ter uma íntima relação com Deus sem a sua palavra, porque a sua palavra é a revelação especial. Sem ela, eu não consigo ter comunhão com Ele. Mas é através do contato com a palavra que eu consigo ser mais devoto, porque eu aprendo as verdades sobre Deus. Então, o que é devocional? É ser mais devoto. E como que eu consigo essa devoção? Através do contato com a Bíblia. Agora, as imagens aqui mostram, pessoal, vários tipos de devocionais. Tem devocional para você ler todos os dias, todo dia ler um devocional, é pão diário, é mensagem do dia, tem caixinha de promessa. Só que esses devocionais aqui, pessoal, são deles, são exclusivamente dos seus autores. Eles são responsáveis por esse devocional. Por isso, o devocional deve ser seu. Esquece o devocional de outras pessoas. Você precisa entender o que é o devocional e precisa fazer o seu devocional. Então observe aí, olha, o devocional é mais ou menos como essas duas imagens ilustram. Você entra para fazer o devocional e você sai depois desse devocional. É um momento particular com Deus. Você e Deus somente estarão juntos pelo menos 10 minutos por dia. Isso fará totalmente uma diferença maravilhosa dentro da sua vida, do seu dia. Porque você pode entrar nesses 10 minutos triste, abatido, cabisbaixo, angustiado, mas com certeza você vai sair melhor. É só você e Deus dentro desse devocional. Só que dentro desse devocional, você precisa ler a palavra, meditar na palavra. Independente do texto que você vai escolher, você deve se fazer 4 perguntas básicas. A primeira, como você pode observar, o que esse texto quer falar comigo? A segunda, quem sou eu no texto? A terceira, o que eu aprendi com tudo isso? E a quarta, o que eu devo fazer agora? Um exemplo prático, pessoal. Vocês lembram daquela passagem que no lago de Genezaré, ou mar da Galileia, os discípulos estavam passando por apuros terríveis. E aí, no meio do mar, Jesus aparece andando sobre as águas, enquanto uma forte tempestade caía. E aí, pessoal, Pedro, que era o mais ousado deles, diz: se és tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala para ele: vem. E Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus. Aí, nesse devocional que você está fazendo de pelo menos 10 minutos, você vai fazer as seguintes perguntas. O que esse texto quer falar comigo? A primeira pergunta é essa. Logo, você vai chegar na conclusão básica que, independente de qualquer situação,
de qualquer tempestade, da noite mais escura, do risco de morte que vier, o meu Senhor Jesus sempre virá ao meu encontro andando sobre os problemas, andando sobre as águas. O que o texto quer falar comigo é isso. Agora a segunda pergunta, quem sou eu no texto? Agora que vem o negócio. Tá só você e Deus na sala, no quarto, trancado. Você pode ser como Pedro. No texto, o Pedro é você. É esse homem que está afundando com medo da tempestade, das ondas, esticando a mão para cima e dizendo, Jesus, me socorre, me tira daqui que eu vou perecer. Você pode ser esse. Ou você pode ser um daqueles que estão lá no barco, lá atrás, pensando consigo. Esse Pedro é exibido, viu? Tomara que ele afunde. Tomara que ele se arrebente. E aí, pessoal, quando você pergunta quem sou eu no texto, você pode descobrir que você é aquele discípulo que está lá no barco, torcendo para o outro afundar, torcendo para o outro se dar mal, com inveja ou com dor de cotovelo porque o outro se destaca mais do que você. Não pode ter milímetro, pessoal, porque só está você e Deus ali. Quando você descobre que você é aquele que está lá no barco, por exemplo, desejando que o outro se afunde, você faz a terceira pergunta. O que eu aprendi com isso? Eu, automaticamente, aprenderia que eu não devo ser assim, porque Jesus, ao invés de querer que ele afundasse, Jesus estende a mão e levanta ele de volta para perto de si. E eu devo ser igual a Cristo. Então, o que eu aprendi com isso? Que eu devo mudar, que eu não posso ser assim. E a quarta pergunta, pessoal, vem que vai dizer o seguinte: o que eu devo fazer agora? Agora, meu querido, a partir do momento que você abrir essa porta e sair desse quarto, você deve sair mais devoto, mais crente. Ou seja, você vai criar um prazo de pelo menos 7 dias para tentar contornar alguma situação. Porque se você é aquele camarada que está desejando o mal do outro, está querendo que o outro afunde, muito provavelmente você tem alguma situação passada para resolver. Ou seja, o que eu devo fazer agora? Você vai resolver esse problema. Porque após esse devocional, você deve sair desse quarto, fechado com Deus, mais devoto, mais crente, uma pessoa melhor, cheia do Espírito Santo. Ou seja, pessoal, o que é o devocional? É me tornar mais devoto. Como que eu faço isso? Fazendo o meu próprio devocional. Lendo a palavra e fazendo 4 perguntas para o texto. E esse texto vai falar comigo, eu vou orar em cima do que esse texto falou comigo e vou sair do meu devocional mais devoto, com um prazo de 7 dias para resolver alguma situação pendente e melhorar a minha vida cristã. Isso é devocional. E agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre uma teoria muito legal chamada de morar no livro. O que é morar no livro? É uma tese muito boa para você que tem dificuldade de aprender a Bíblia, para você que tem dificuldade de entender a palavra de Deus, para você que tem dificuldade de conseguir assimilar as coisas que você está lendo. Por exemplo, você pode dizer assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Sabe por quê? Porque, na verdade, você pode estar lendo ela de forma errada. Você pode estar lendo ela de uma forma totalmente desproporcional. A nossa intenção com esse vídeo extra dessa matéria é te ajudar a compreender a Bíblia, mas de forma melhorada, de forma categórica. Mas essa é uma tese muito simples e eu quero que você me acompanhe aqui nos slides, que você vai ver como é legal essa tese do morar no livro. Por exemplo, pessoal, um exemplo prático aí, como o slide mostra, você convida um pessoal para ir na sua casa para comer uma pizza. Passa na pizzaria e compra a pizza. Chegando na sua casa, você está com a mão ocupada ali com a pizza e pede para algum jovem da mocidade correr na frente e acender a luz da sua casa. A dificuldade desse jovem, pessoal, de primeira vai ser achar o interruptor na parede. Por quê? Ele não mora na casa. Quem mora na casa é você. Ele vai ter que apalpar a parede, ficar tateando ali até achar o interruptor, mas ele vai acender. Mas depois de procurar muito, de muita dificuldade. Se fosse você no lugar dele, como você mora na casa, você pode andar no escuro, que você já conhece cada metro da casa, você vai com a mão direto no interruptor e acende.
Esse é um exemplo prático da nossa vida cotidiana para ilustrar o conhecimento e o aprendizado que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Quem mora sabe onde está. O maior problema, pessoal, é que o povo evangélico, na sua grande maioria, nos dias de hoje, quando o assunto é Bíblia, é superficial, é rasteiro, não entende, não sabe. Vou dar um exemplo para vocês, legal. Por exemplo, se alguém perguntar para você, o céu existe? Você vai dizer claramente que sim. Se alguém perguntar para você, o inferno existe? Com certeza, você vai dizer que sim. E se a pessoa falar para você, então me mostra agora na Bíblia onde está escrito que eu acredito. O que você vai fazer? Muito provavelmente, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não vão saber. Por quê? Porque nós conhecemos muito sobre a Bíblia, mas muito superficial. Nós sabemos que tem, mas nós não sabemos onde está. E agora que vai ser o pulo do gato para nós. Nós devemos saber. É possível saber onde está. É possível aprender a ler a Bíblia e saber onde está determinados assuntos. Como que eu vou fazer isso? Está aqui, ó. Você vai morar no livro por 10 dias. Durante 10 dias, você vai ler um livro da Bíblia 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. E aí, pessoal, você vai precisar escrever nesses 10 dias, em um caderno especial que você vai comprar, um resumo do que você entendeu de cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, eu entendi assim, assim, assim. E depois que você escreveu tudo isso, você vai compartilhar com alguém a sua experiência. A minha sugestão, por exemplo, é o livro de 1 Timóteo. Porque 1 Timóteo, pessoal, tem 6 capítulos. 1 Timóteo tem 6 capítulos. Ou seja, você vai ler 1 Timóteo 3 vezes por dia. Nos 3 primeiros dias que você lê, você não vai entender nada, você não vai saber nada, vai dar um nó na sua cabeça. Mas quando chegar ali depois do 5º dia, pessoal, você vai estar dominando 1 Timóteo. Numa roda de conversa, quando alguém perguntar onde está escrito na Bíblia que a mulher não pode falar em público, você automaticamente vai levantar a mão e vai responder porque você mora lá, você morou lá, você sabe onde está. A partir de agora, você não é mais um leitor da Bíblia superficial. Agora você está lendo a Bíblia com conteúdo, com qualidade, com objetividade. Não adianta você ler uma página da Bíblia todo dia. Hoje você lê Êxodo, amanhã você lê Salmo, depois de amanhã você lê 1 Coríntios. Não. Concentre a sua leitura em um livro da Bíblia. Esmiúce esse livro durante 10 dias. Leia ele com vontade que você vai entender. E quando você escreve aquilo que você entendeu, tudo muda, tudo fica melhor. E aí um exemplo prático para você fazer essa inscrição do livro de 1 Timóteo, eu coloquei o versículo 1 aqui do capítulo 1, que diz assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Aí eu coloquei uma escrita do lado aqui, como se eu estivesse escrevendo a punho. Eu coloquei assim, sobre o versículo 1. Eu entendo que Paulo não se põe como apóstolo logo de início, pois tem a humildade de reconhecer que era Paulo, antes de ser apóstolo. Ponto. Ou seja, pessoal, observe que ele não diz assim o apóstolo Paulo. Ele diz Paulo, vírgula, apóstolo. Primeiro ele está dizendo, eu sou apóstolo, mas antes de eu ser apóstolo, eu sou Paulo. Eu fui perseguidor, eu fui matador, eu prendi crente, eu torturei crente, eu matei crente. Então Paulo está dizendo que ele é um ser humano, falho, cheio de defeito, cheio de coisa para melhorar. Mas agora ele é apóstolo sim, mas não é pela vontade dos homens, é pela ordem de Deus. Olha só, então só nesse entendimento do versículo 1, observe que nós já temos aqui bastante assunto. Após analisar esse verso, você vai fazer uma oração em cima do que você acabou de meditar e de escrever. A oração seria mais ou menos assim, pessoal. Senhor, eu sou fulano de tal, eu sou pastor, eu sou líder de uma mocidade, eu sou líder do ciclo de oração, eu sou líder da banda, sei lá o que é. Mas, Senhor, antes de eu ser líder, antes de eu ser pastor, eu sou o fulano de tal. Eu cometi muitos erros, eu preciso da tua misericórdia. Mas se eu estou aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor me redimiu, porque o Senhor me resgatou, é porque o Senhor tem um plano comigo, me capacita.
e me faz entender a tua palavra. Olha só, a oração que muitas pessoas não oram porque não tem assunto, agora começa a ter assunto para essa oração. Entende? Então isso vai ser muito produtivo. Ok? Então você já viu como funciona a tese de morar no livro. Agora, qual é a sua atitude após terminar os 10 dias de ler 1 Timóteo? Automaticamente você vai querer passar para 2 Timóteo, para poder ler e dar continuidade nessa leitura por mais 10 dias. E aí agora vem o nosso trabalho. Tá? Você vai ler o livro então de 1 Timóteo por 10 dias seguidos, 3 vezes ao dia, e fazer um resumo dos seguintes pontos. O que esse livro me ensinou? Você vai escrever lá. O que eu preciso melhorar em minha vida cristã mediante esses ensinamentos? Você vai escrever lá. Para isso eu estou mandando um documento Word para você fazer essa edição. Aí depois você vai fazer um resumo do livro com as suas palavras, abordando a temática de cada um dos 6 capítulos. Por exemplo, no capítulo 1 vai estar lá na folha do trabalho padrão, eu aprendi isso, isso e isso. No capítulo 2 eu aprendi isso, isso e isso. No capítulo 3 eu aprendi isso, isso e isso. Ok? E você vai responder no final, na 4ª questão. Você vai ler o livro de 2 Timóteo e o porquê. Você vai colocar sim ou não e o porquê, se sim ou se não. Ok, pessoal? Então, eu aqui trouxe 2 materiais extras. Um falando do que é devocional, outro falando o que é morar no livro, que é uma coisa que fez muita diferença na minha vida. E agora, no final, um trabalho agora sobre morar no livro. Se você puder também copiar todos os seus devocionais, é muito bom. Ou você pode fazer um devocional em cima de cada versículo que você vai ler em 1 Timóteo e fazer como exemplo que eu fiz o resuminho do versículo, uma exegese, e você faz uma oração em cima desse versículo meditado. Ok? Então eu estou deixando aqui o meu WhatsApp, fico à disposição de você para eventuais dúvidas, para ajudar você na compreensão desse verso, e eu tenho certeza que o Senhor vai enriquecer a sua vida. Estamos aqui, pessoal, para ajudar no seu desenvolvimento ministerial e estamos à sua inteira disposição. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.